Fluminense é avaliado em valor bilionário. O vice-presidente do Flu contestou números divulgados na imprensa. Além disso, a gente vai falar bastante sobre uma informação nova que o jornalista traz sobre desfalque do Fluminense na quarta-feira. E tem uma ótima notícia: a torcida tricolor deu show na última rodada do Brasileirão. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui. Então, desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Na noite de ontem aconteceu lá em Laranjeiras a reunião do Conselho Deliberativo do Fluminense para tratar do assunto da SAF. O presidente Mário Bittencourt, o vice-presidente Matheus Montenegro fizeram uma apresentação aos conselheiros explicando como que estão os trâmites até o momento da SAF tricolor. Eles reforçaram algumas vezes que não existe nesse momento nenhuma proposta oficial na mesa para ser debatida e analisada, e reforçaram todos os processos que vão ser passados, vamos dizer assim, quando essa proposta chegar, para que o Fluminense aí então se torne uma SAF. Mas destaco aqui, dois momentos importantes dessa reunião. O Matheus Montenegro falou sobre o valuation do Fluminense, contestou os números divulgados na imprensa e também falou sobre a questão do Mário Bittencourt se tornar o CEO do Fluminense numa futura SAF. Sobre a questão financeira da avaliação do Fluminense, o Lauro Jardim do O Globo tinha trazido a informação de que o BTG tinha avaliado o Fluminense ali em cerca de 850 milhões de reais, dos quais o Fluminense gostaria de negociar 60%, então quem comprasse a SAF do Fluminense investiria ali na casa dos 500 milhões de reais. O Matheus Montenegro esclareceu um pouquinho sobre esses números, tá? O número de 850 milhões não está equivocado, de acordo com ele. Realmente é a avaliação, só que além dos 850 milhões, que seria para você comprar 100% do futebol, o novo investidor tem que assumir a dívida do Fluminense, que essa dívida nesse momento está ali na casa de 822 milhões de reais. E além disso, tem os investimentos obrigatórios. Então o Matheus esclarece que, na verdade, a avaliação do Fluminense não é de 850 milhões, mas sim de 1.675 milhões de reais. Aí sim um valor que já faz muito mais sentido, né? A gente entende que o Fluminense vale bem mais do que aqueles 850 milhões, então esse valor de 1.675 já faz muito mais sentido, né? É o que a galera precisaria estar aportando, não diretamente, né? Porque o 822 milhões é da dívida que precisa ser paga, mas é um valor que já faz mais sentido. Mas repito, né? O Mário e o Matheus deixaram muito claro isso na reunião ontem. Não existe proposta nesse momento. E aí outro tema, claro, né, que vem dividindo a torcida tricolor, vem causando muito debate, muito questionamento, é se o Mário Bittencourt vai ser de fato o CEO do Fluminense nessa nova SAF, né? Muita gente acha que é um absurdo, acha que é um grande conflito de interesses. Até teve um momento na reunião de ontem que o clima ficou um pouco mais tenso quando um conselheiro falou que isso seria imoral, etc e tal, e aí o Mário não gostou dessa declaração, pediu direito de resposta, e teve um momento ali que ficou um clima um pouco mais tenso entre os dois. Mas o Matheus Montenegro falou também sobre essa possibilidade, sobre essa situação, e esclareceu que tudo o que saiu na imprensa nesse momento sobre o Mário virar CEO é mentira, né? Porque saíram algumas informações de que teria uma condicionante do Mário para poder vender a SAF, de que ele teria que ser o CEO. Saiu essa informação. O Matheus nega essa informação, ele diz, né, que estava presente em todas as reuniões e pode garantir que nunca foi falado, né? Claro, a gente sabe que quem vai definir o CEO do Fluminense é o investidor que comprar a SAF. Ele pode colocar ou não o Mário Bittencourt ali no comando, mas aí você tem uma condicionante de, olha, só vendo a SAF para o cara que botar o Mário, isso aí seria muito ruim. O Matheus deixa claro para a gente que não existe isso nesse momento, tá? Discutir contrato, discutir valores, como saiu um pouco aí na mídia também, ele nega que exista, né? Estava nas reuniões, ele nega que existe. Saiu informação de que o Mário assinaria um contrato de 5 anos para ser CEO do Fluminense, ganhando 250 mil por mês. O Matheus fala que isso não aconteceu, já que não teve essa reunião, já porque não existe nenhum investidor ainda, né? Não tem nenhum investidor, então como é que
o investidor já vai estar fazendo a proposta para o Mário Bittencourt. Não faz muito sentido, né? Então ele esclareceu um pouquinho essa situação. Fora isso, cara, a reunião de ontem foi muito mais protocolar, passar ali um pouquinho de como é que estão funcionando os detalhes nesse momento e tudo mais. Não teve grandes novidades ali, além dessa questão do valuation e dessa declaração do Matheus, não teve grandes novidades sobre o avanço da SAF. Vale lembrar, hoje pela manhã tem um encontro do Mário Bittencourt com os jornalistas lá no CT Carlos Castilho. Central Fluminense estará presente, tanto eu quanto o Wilson iremos lá para o CT Carlos Castilho participar desse bate-papo ali para tirar algumas dúvidas sobre a questão da SAF tricolor. Arias, nosso craque colombiano, está muito próximo de atingir uma marca muito expressiva no Fluminense nesse século XXI. A gente vai falar sobre isso. Só antes, rapidinho, aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, deixa o comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Damata de Petrópolis, pro Anderson de Barra do Piraí, pro Antônio Carlos de Guajará-Mirim, lá em Rondônia, pro Oswaldo de Volta Redonda, Geraldo Machado de São Sebastião, em São Paulo, e pro Lauderan do Distrito Federal. Um abraço pra galera tricolor ligadinha aqui na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Que o John Arias é um dos principais jogadores do Fluminense e do futebol brasileiro, isso não resta dúvidas a ninguém. Mas os números dele com a camisa tricolor são bastante expressivos e ele está perto de alcançar uma marca ali bastante expressiva no século XXI. Aliás, ele já tem uma marca muito expressiva, mas ele pode ampliar ainda mais isso. Por quê? Porque existe, né, o ranking ali dos jogadores que deram mais assistências no século XXI com a camisa tricolor. E o John Arias já está no top 3, tá? Ele já é top 3 maiores garçons do Fluminense nesse século XXI. Ele tem 49 assistências de 2021 para cá, foi quando ele assinou com o tricolor. Em segundo lugar, vem o Thiago Neves, né? O Thiago Neves tem 3 passagens pelo Fluminense, 2007 e 2008, volta em 2009 ali os 6 primeiros meses, depois joga 2012 e 2013. O Thiago Neves tem 51 assistências com a camisa tricolor, está muito próximo de ser ultrapassado pelo John Arias. O líder, um pouco isolado ainda nessa estatística, é o Dario Conca, né? 2 passagens pelo Fluminense entre 2008 e 2011 e depois em 2014, tem 73 assistências. Então o John Arias faltam ali 24 assistências para ele alcançar o Conca e virar o maior garçom do Fluminense no século XXI. Bom, tá de contratinho renovado, 4 anos aí, quem sabe, né? Eu acho bem possível sim que o John Arias se torne o maior garçom do Fluminense no século. Isso ilustra muito bem a importância, né, desse jogador para a equipe. E um dos principais reforços do Fluminense na temporada foi com certeza a sua renovação de contrato. O time sentiria muito a sua ausência, um jogador de qualidade ímpar, e faz muito bem para a equipe do Fluminense tê-lo. Aliás, o que dá para você usar para ilustrar isso são alguns números do SofaScore, que é um portal focado em estatísticas, né, especialista nisso, que traz alguns números do John Arias desde que ele chegou ao futebol brasileiro. E esses números aqui são absurdos, né? Isso ilustra muito bem como que ele é um cara, um dos principais jogadores aqui do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, se não o melhor. Olha isso, cara, ele, desde que ele chegou aqui no Fluminense, ele é o líder de assistências, tá? Líder de assistências, são 21 assistências, primeiro colocado em dribles certos, 215 dribles certos, primeiro em posses ganhas no ataque, 65 posses ganhas no ataque, segundo em grandes chances criadas, 26 chances grandes criadas, terceiro em passes decisivos, 186 passes decisivos, terceiro em duelos ganhos, 614 duelos ganhos, terceiro em faltas sofridas, 197 faltas sofridas, e quarto em participações em gol, 42 participações em gol. Se ilustra muito bem, né? Você tem até duelos ganhos, você mostra como o John Arias é um cara que produz muito ofensivamente, mas ele também ajuda defensivamente, né? Consegue marcar bastante, consegue roubar muita bola,
Isso, cara, é um jogador completo, né? Um jogador que ele joga hoje de titular na ponta direita, é a principal função dele, mas pode jogar por dentro, pode jogar pela esquerda, pode jogar como segundo volante, pode jogar como segundo atacante. Então, assim, é um cara ímpar que a gente tem aqui, é um cracaço de bola, verdadeiramente falando. É um prazer ver o John Arias com a camisa do Fluminense. E ainda seguindo um pouquinho ali nos números, com o gol do Samuel Xavier, a gente teve uma atualização na artilharia do Flu da temporada. E eu queria destacar, na verdade, como que o nosso líder de gols, né, o nosso artilheiro, o Germancano, está isolado, né? O Samuel Xavier, com o gol contra o Santos, chegou ao seu segundo na temporada, né? Tá ali na lista. A gente tem o Juan Sanches do Bangu, que fez um gol contra, tem Paulo Baia, que fez um gol, Inácio, um gol, Thiago Silva, um gol, Cauã Elias, um gol, Martinelli, um gol, Lima, um gol. Aí vem Samuel Xavier, Keno e John Arias, 2 gols cada um. Everaldo, 3 gols. Canóbio, 5 gols, é o vice-artilheiro. E o artilheiro do Flu na temporada, e também artilheiro do Brasil, é o Germancano, com 13 gols. E aí, assim, né, comecei falando isso aqui para falar do Samuel Xavier, que chega a ser o segundo gol aí, aparecendo na artilharia do Flu, mas chama a atenção, né? O Germancano tem quase o triplo de gols do Canóbio, que é o vice-artilheiro do Fluminense, né? Isso ilustra muito bem como ele é um cara essencial. Ano passado o Fluminense teve uma temporada muito ruim, e ao meu ver isso se dá muito pelo mau ano que o Germancano tem, o baixo número de gols dele. Ficou machucado, não meteu tanto gol, o Fluminense sofreu muito. Esse ano, eu nem tenho achado o Germancano jogando bem, tecnicamente falando. Eu tenho me irritado bastante com o Germancano nas partidas, mas ele consegue fazer os gols, que é o que a gente espera dele, né? Então não vou ficar fazendo crítica ao Germancano, mas ele tá conseguindo fazer, já fez 13 gols na temporada, né? Repito, o artilheiro do Brasil, tá ajudando muito o Fluminense a manter um bom desempenho em todas as competições, avançando na Copa do Brasil, líder na Sul-Americana, foi vice-campeão carioca também. E a torcida tricolor deu show na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense foi o líder de público na rodada. Pois é, gente, o maior público da rodada foi o jogo do Fluminense contra o Santos no Maracanã, quando 46.172 pessoas estiveram presentes no estádio. O setor sul estava bem cheio, setor leste e oeste também, né? Acabou não abrindo a norte. Aí eu acho que todos os setores que estavam abertos, todos os ingressos foram sim vendidos. Teve 2.000 visitantes também, né? O Santos vendeu 2.000 ingressos ali para sua torcida. Tivemos um Maracanã bem cheio, fazendo uma linda festa com a vitória tricolor, com esse golzinho do Samuel Xavier no finalzinho. O Fluminense teve uma renda com esse jogo de 2.031.750 reais de renda. Isso é muito bom, né? A gente tem o estádio cheio, o Fluminense não perde. O Fluminense tem muito tempo que não perde jogando no Maracanã lotado. A força da torcida ajuda muito o time. E a gente também precisa dessa renda, né? Para não ter prejuízo jogando no Maracanã e tudo mais. Então, assim, muito bacana ver a torcida tricolor chegando em peso. Fluminense com o maior público da rodada. E hoje é dia de Flu, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, só quero rapidinho lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Você vai correr no comentário fixado, vai clicar ali no link, vai abrir automaticamente no seu WhatsApp o canal da Central. Aperta o botão seguir no canto superior direito e você vai começar a participar de maneira 100% gratuita e automática e receber tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Combinado? Vamos falar um pouquinho sobre dia de Flu, porque hoje às 7 da noite tem Fluminense e Corinthians pelo Brasileirão Feminino. O Fluminense vai receber o Corinthians lá em Moça Bonita e o jogo terá transmissão do Sport TV 3. Nesse momento, o Fluminense está em 7º lugar na competição, tem 7 pontos em 4 jogos, está invicto, ainda não perdeu nenhuma partida, tem oportunidade de tentar grudar um pouquinho mais na Ferroviária, que é a líder do campeonato até o momento, tem 10 pontos lá na liderança. Então o Fluminense tem essa oportunidade jogando em casa, em Moça Bonita, contra o Corinthians. Repito, transmissão do Sport TV 3 às 7 da noite. Você tricolor que quer acompanhar nossas guerreiras, já sabe, compromisso marcado.
Tem novas informações sobre desfalque tricolor no jogo de quarta-feira. Ontem a Central Fluminense trouxe uma apuração de que tanto o Thiago Silva quanto o Hércules não atuariam no jogo contra o Corinthians. Depois o Fluminense falou sobre o Thiago Silva, né? Anunciou ali que ele teve uma lesão na coxa, vai ficar 4 semanas fora, se recuperando, fazendo um tratamento, e aí vai desfalcar, claro, a equipe tricolor. Agora o Vitor Lessa, jornalista que faz a cobertura do Fluminense, trouxe novas informações sobre a situação do Hércules. O Hércules, assim como o Thiago Silva, saiu sentindo problemas, passou por exames, mas não teve nenhuma lesão detectada. De acordo com o Vitor Lessa, o Hércules é dúvida para quarta-feira. Informação da Central Fluminense de que ele não será relacionado, né? A gente mantém essa informação, mas fica o registro aqui importante que o Vitor Lessa traz de que o Hércules passou por exames e não teve nenhuma lesão detectada. Mas aí, por uma questão de precaução, o Vitor Lessa coloca ele como dúvida para quarta-feira. Central já traz aqui para vocês que ele não vai jogar essa partida. Então a gente vai ter, né, hoje na dupla de volante titular do Fluminense é o Martinelli com o Hércules. A gente vai provavelmente ver o Bernal sendo titular ao lado do Martinelli nesse jogo importante. O torcedor tricolor tem gostado muito dos jogos do Bernal. Eu gostei da entrada dele contra o Santos nesse domingo. Vai ter uma oportunidade nessa equipe titular do Fluminense ali com o Renato Gaúcho. Dá para dizer que pela primeira vez, né? Porque o jogo contra o GV San José ele começa jogando, mas era um time alternativo do Fluminense. Então vai ter essa oportunidade no jogo de quarta-feira contra o Corinthians. Torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Agora eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo. E essa situação de SAF do Fluminense, o que tu tá achando desse desenvolvimento do processo? Comenta aí embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.